Olá pessoal, eu sou o Lucas Canova, aluno de Ciências Biológicas no Instituto Federal de São Paulo, integrante do grupo PET, financiado pelo FNDE, o Programa de Educação Tutorial. E venho aqui para a nossa próxima aula, dando continuidade às relações ecológicas e mais uma vez relembrando vocês que nossas videoaulas elas são produzidas com base nas paródias que nós também produzimos. Na videoaula passada, a gente viu um pouco mais sobre as relações ecológicas intraespecíficas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da nossa paródia das relações ecológicas e também da nossa primeira videoaula, e a videoaula passada, as relações ecológicas intraespecíficas. Hoje, nós vamos acompanhar as relações ecológicas interespecíficas harmônicas, é a nossa parte 2. Na próxima videoaula, vamos ter a parte 3, que serão as interespecíficas desarmônicas. Então, vamos lá, bora para a nossa segunda videoaula. Mas antes disso, vamos dar uma relembrada, uma relembrada nos conceitos principais para entender essas relações ecológicas, que podem ser classificadas de dois modos, elas podem ser classificadas com base se elas são entre a mesma espécie, ou seja, intraespecíficas, quando ocorrem entre organismos que são da mesma espécie, ou se elas ocorrem em organismos que são de espécies diferentes, ou seja, interespecíficas, Ocorrem entre organismos que não são da mesma espécie e se relacionam. Outro conceito muito importante, de relembrar são se elas são harmônicas ou desarmônicas. E para isso, a gente classifica elas como relações mais, ou quando ela é positiva para os dois organismos presentes. Se ela é mais zero, ou seja, uma relação que é positiva somente para um organismo, e para o outro é indiferente. Não é negativa e nem positiva, é indiferente. Ou, por terceiro e final, se ela é mais menos, é uma relação positiva para um organismo e negativa. Quando ela é mais e mais zero, nós damos o nome de uma relação harmônica. São dois casos de relações harmônicas. Se ela é mais menos, ou seja, quando tem um organismo que sai prejudicado na história, a gente dá o nome de uma relação desarmônica. Então, bora começar as nossas relações ecológicas interespecíficas harmônicas, começando pela protocooperação. É uma relação mais, ou seja, os dois organismos são beneficiados nessa relação, e ela é caracterizada por não ser obrigatória, mas ela é de benefício mútuo. Além disso, esses organismos envolvidos, eles se ajudam, eles se contribuem mutuamente, mas não existe uma dependência entre eles. Os organismos não vão morrer se eles não se relacionarem desse modo. É apenas uma ajuda benéfica entre os dois. E aqui eu já vou trazer alguns exemplos sobre essas protocooperações. Em primeiro, temos o boi e o pássaro anu. Essa relação é uma protocooperação, e eu vou explicar para vocês por que ela é assim. O boi ele tem esses ectoparasitas, os carrapatos, por exemplo, que ficam ali em sua pele. O pássaro anu, ele vem, se aproveita disso, se alimenta desses ectoparasitas, auxiliando o boi, livre dessa relação parasitória, e o pássaro acaba se alimentando desses carrapatos. Ou seja, é uma relação benéfica para os dois. Além disso, uma outra relação muito famosa, muito conhecida, usada em livros didáticos, é a do jacaré e o pássaro palito. O jacaré ele fica assim com a boca aberta mesmo, enquanto isso, o pássaro palito se alimenta desses pequenos dejetos, desses pequenos alimentos que ficam presos em sua boca, e isso torna uma relação benéfica para ambos. O jacaré tem sua boca limpa pelo pássaro palito, e aí o pássaro palito acaba sendo praticamente um dentista para o nosso querido jacaré, fazendo essa higienização bucal. Enquanto o jacaré tem seus dentes limpos, o pássaro palito se alimenta. Finalizando aqui a protocooperação, é uma relação bem curtinha, bem simples. E seguindo para a nossa próxima relação,
O mutualismo, que também é muito confundido às vezes com a protocooperação. Ela só que é uma relação obrigatória de benefício mútuo. A gente vai estender um pouco mais esse assunto, esse obrigatório, porque alguns autores, alguns professores falam que ela pode ser obrigatória, ela não pode ser obrigatória, eu vou explicar o porquê. Além disso, os organismos envolvidos eles se auxiliam mutuamente, havendo determinada dependência de sobrevivência para ambos. E eles podem ou não estar ligados fisiologicamente, né? O corpo pode estar ligado de uma forma ou não, tanto faz. E aí, alguns autores trazem como mutualismo facultativo, sendo sinônimo de protocooperação. E a gente vai entender isso por quê. Ó, eu trago essa tabela, que tem uns tipos de mutualismo. Geralmente é mais cobrado, é mais falado esse mutualismo obrigatório e esse mutualismo facultativo. O mutualismo trófico também é dito, mas não tanto, com tanta ênfase, né? Então a gente tem o mutualismo obrigatório, que é uma relação obrigatória. Esses organismos eles têm que estar juntos, eles têm que ter essa simbiose, senão eles não sobrevivem. Eles não vão sobreviver, como por exemplo os líquens. O mutualismo facultativo, também tido como protocooperação, eles se beneficiam, mas pode viver de modo independente. O mutualismo trófico, ele diz que é uma relação em que os envolvidos fornecem nutrientes específicos um ao outro, que também pode ser um caso de líquen e micorrizas. Aí temos o mutualismo defensivo e o mutualismo dispersivo também, que está bem explicadinho aí para vocês. Perdão, nessa tabela. Então vamos aos exemplos de mutualismo que existe nesse nosso querido planeta. Aí uma associação mais. E o primeiro que a gente diz aí são justamente os líquens, né? Você provavelmente já viu em algum tronco de árvore essa associação. É uma associação entre fungos e algas. Essa associação é explicada de modo que o fungo ele obtém a matéria orgânica produzida pela alga, enquanto que a alga obtém os nutrientes inorgânicos que são produzidos para o fungo. E essa é uma associação obrigatória, eles dependem dessa relação para poderem sobreviver. Outro exemplo também são das flores com esses insetos polinizadores, não só a abelha, como também há outros insetos que podem polinizar, e é muito importante para a reprodução e permanência das flores como espécie, essa polinização, essa dispersão do pólen, essa dispersão das sementes, das suas estruturas reprodutivas. Outro exemplo também muito famoso e utilizado, né, como material didático são os corais e as zooxantelas. Essa associação ela é dita como que as algas, né, essa associação entre algas e corais, as algas liberam compostos orgânicos para os corais, né, auxiliando nessa relação entre ambos, né, tanto para as algas realizarem fotossíntese, né, com essa associação mesmo entre eles. Porém, também cabe aqui a eu trazer essa situação que ocorre muito e vem acontecendo cada vez mais, que são justamente os branqueamentos de corais. Por que ocorrem os branqueamentos de corais? Devido à maior temperatura das águas oceânicas, ou então também a maior acidifiquez, né, maior incidência de gás carbônicos presente na água, essa associação entre corais e algas acaba ficando um pouco estressante para o coral. Né? A maior temperatura faz com que o coral expulse essas zooxantelas dessa associação, só que acaba prejudicando o coral também. Né? É uma situação muito difícil em que vem contribuindo muito, acontece muito, vem com maior frequência devido ao aquecimento global. Então vamos à próxima relação, nomeada de comensalismo. O comensalismo é a nossa primeira relação aí que a gente vê interespecífica, que ela seja positiva e indiferente para um organismo. Ela é, assim, né, explicada, essa relação ecológica, ela é representada quando uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra. Como isso, né? Ela é positiva somente para um organismo, que é esse que se alimenta
indiferente para o organismo que deixa esses restos alimentares para trás. Eu vou trazer um pouco mais sobre esses exemplos, vou explicar para vocês um caso desse, mas vale notar que existem outras relações que são casos de comensalismo. Por exemplo, vou citar aqui o caso de inquilinismo. Inquilinismo também é um tipo de comensalismo, porém, ele se explica deste modo. É uma relação ecológica que é definida quando um organismo ele vive, ele se hospeda em outro sem prejudicá-lo. E aí eu vou trazer casos de inquilinismo, né? Todos esses são comensalismo, mas estes dois aqui que eu vou apresentar são casos de inquilinismo, que é o epifitismo, quando essa relação é específica para as plantas, ela é definida quando uma planta vive sobre a outra também sem prejudicá-la. E por último, né, existe o caso de forésia. Você que já correu em parque, correu na grama, vai saber muito bem o que é isso, que é uma relação ecológica quando um organismo utiliza o outro como transporte sem prejudicá-lo. É o famoso caso do picão na roupa. Quando você corre, cai na grama assim e fica aqueles picão, né? Há outros termos populares, regionais para picão, mas o fato desse ser vivo se hospedar sem prejudicar o outro é caracterizado como forésia. E aqui, forésia e epifitismo, só para enfatizar, são tipos de inquilinismo. Então vamos aos exemplos, né? Exemplos de comensalismo é o tubarão com as rêmoras. O tubarão ele vai se alimentando, se alimenta de outros peixes, por exemplo, e vai deixando restos alimentares para trás. As rêmoras, que ficam embaixo do tubarão, acabam se alimentando desses restos alimentares. Isso não prejudica o tubarão de forma alguma, só auxilia as rêmoras a se alimentarem. Vamos para exemplos agora de inquilinismo. Um caso de inquilinismo muito famoso, também trazendo Procurando Nemo novamente, né, como a gente já havia citado na videoaula passada, é um caso em que o peixe palhaço ele vive nas anêmonas. Ele não prejudica as anêmonas, só auxilia o peixe palhaço. Há também outros peixes que vivem nas anêmonas, né, mas o peixe palhaço acaba sendo um caso mais famoso. Né. Outro exemplo, né, que também é caracterizado como inquilinismo é o caranguejo eremita e as anêmonas. Ele acaba se hospedando nas anêmonas e também é um caso, estes casos, na verdade, podem ser caracterizados como protocooperação, tá? Podem ser caracterizados como protocooperação também, ambos os casos, tanto do peixe palhaço quanto do caranguejo eremita com as anêmonas. Para dar continuidade, damos exemplos agora ao caso de epifitismo, também muito famoso, muito visível quando você vai para ambientes florestais, assim, ambiente com bastante floresta, que é o caso das bromélias em cima de árvores. Né? Essa, dependendo do local que você visita, da floresta que você vai adentrar, por exemplo, numa viagem de campo, é bem visível, como nesse caso mesmo. Existem muitas bromélias que acabam provocando essa relação de epifitismo nas árvores. Outro caso também, muito bonito, são das orquídeas. Elas também acabam participando dessa relação ecológica de epifitismo nas árvores. E vamos então à nossa primeira questão. Reitero aqui, caso você queira fazer primeiro, pausar o vídeo agora, fazer sozinho, depois acompanhar a resposta, fica à vontade. Então vamos lá. O mutualismo facultativo, também chamado de protocooperação, é uma relação ecológica em que indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam da interação. Entretanto, nesse tipo de relação, uma espécie pode viver isolada da outra. Entre os exemplos a seguir, marque a alternativa que indica um exemplo de mutualismo facultativo. Alternativa A. Bromélias e árvores altas? Não. Nós já vimos que bromélias e árvores altas é um caso de epifitismo. B. Caranguejo eremita e anêmona do mar? É uma boa opção. Também caracterizada como protocooperação e, portanto, mutualismo facultativo. C. Cachorro e carrapato? Não. Essa é uma relação de parasitismo que a gente vê aí na próxima aula. D. Fungos e algas, ou seja, uma associação que são os líquens? Não.
A gente já viu que é um mutualismo obrigatório. Ambos os organismos dependem para sobreviver dessa associação. E, para terminar, leão e zebra. Também não, é um caso de predatismo que a gente também vai ver na próxima aula. Então, nessa primeira questão, a gente fica com a alternativa B, caranguejo, eremita e anêmona do mar. A próxima questão, ela diz o seguinte: considere a afirmação abaixo. Micorriza é uma associação entre certos fungos presentes no solo e nas raízes das plantas. Nesta relação, o vegetal fornece matéria orgânica para a sobrevivência dos fungos, e estes absorvem nutrientes, minerais e água, transferindo-os para as raízes da planta. Estamos nos referindo ao exemplo de A. Mutualismo. Provavelmente vai ser essa a alternativa, mas vamos acompanhar as próximas alternativas. B. Comensalismo? Não, porque comensalismo, como a gente sabe, é uma relação mais zero, é uma relação positiva para um organismo e indiferente para outro. E a gente vê que nessa relação justamente os dois se beneficiam. C. Inclinismo? Também não, não é um caso em que um organismo vive sob o outro. É uma associação entre ambos que dependem para sobreviver. Ou D. Protocooperação ou mutualismo facultativo. Nessa questão, eu vou ficar com a alternativa A, mutualismo, porque se trata de uma relação que é um mutualismo obrigatório. Ambos os organismos precisam dessa associação para sobreviver. Então a gente fica com a alternativa A, mutualismo. Bom, na próxima questão, vamos ver o que ela pede. Há uma imagem dos líquens nas árvores e vamos ler o enunciado. A relação ecológica existente entre o líquen e a árvore e a relação entre os micro-organismos componentes dos líquens são classificadas, respectivamente, como. Então, nessa questão, tem que ter uma certa interpretação de texto. Por quê? Porque ele está pedindo duas relações ecológicas. A primeira é entre o líquen e a árvore, e a segunda são entre os organismos presentes no líquen. Então, alternativa A, epifitismo e mutualismo? Sim, é uma boa alternativa, mas vamos acompanhar as outras. B, sociedade e mutualismo? Sociedade não. Sociedade é uma relação intraespecífica, né? E aqui a gente está tratando de relações interespecíficas. Então, sociedade lembra das formigas, das abelhas, esses são casos de sociedade. Agora, uma relação entre o líquen e a árvore são espécies diferentes, então não pode ser sociedade. Alternativa C, parasitismo e comensalismo, ela está duplamente errada, não é um parasitismo entre o líquen e a árvore. E também não é um comensalismo entre os organismos presentes no líquen, né? A gente lembra que é mutualismo. Então, D, comensalismo e cooperação, também não é comensalismo entre um líquen e a árvore. E E, mutualismo e epifitismo, não é uma relação de mutualismo entre o líquen e a árvore. É uma relação de epifitismo. E também não é uma relação de epifitismo entre os micro-organismos do líquen. Então, novamente, a gente fica com a alternativa A, epifitismo entre o líquen e a árvore, o líquen está morando na árvore, e mutualismo, aliás, obrigatório, né, um mutualismo obrigatório entre os organismos do líquen, os fungos e as algas. Na próxima questão, aqui pede uma associação entre o número, né, a ordem que vai ficar os números entre lá no inclinismo, comensalismo, protocooperação e mutualismo. Então vamos ler. Associa os tipos de relações ecológicas da coluna da direita com as situações apresentadas na coluna da esquerda. Então, número 1. Um pássaro que se alimenta de carrapatos que vivem sobre grandes mamíferos como bois ou búfalos. Essa é uma relação de protocooperação, assim como o pássaro anu e o boi. Certo? Então, a 1 é protocooperação. Situação 2. Uma epífita, por exemplo, uma orquídea que cresce sobre uma grande árvore. Esse é um caso, né, de inquilinismo, ou seja, a situação 2 é um caso de inquilinismo. 3. Uma rêmora, ou um peixe-piloto, que vive em associação com um tubarão,
sendo transportada por ele e aproveitando-se dos restos de alimentação do carnívoro. Ou seja, as rêmoras, né, que se aproveitam dos restos alimentares deixados pelo tubarão, para o tubarão é indiferente, para as rêmoras é bem positivo isso, porque eles acabam se alimentando. É uma situação de comensalismo, ou seja, a situação 3 é comensalismo. E para terminar, situação 4, bactérias e protozoários que vivem no interior do intestino de cupins, onde digerem a celulose. Esta é uma situação de mutualismo, né? É uma situação obrigatória entre as bactérias e os protozoários que vivem no interior do cupim, né? Dentro do intestino do cupim. Aí só para deixar o gabarito aqui, 2, 3, 1, 4, certo? Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado por assistir até aqui. Nossas redes sociais vão estar presentes aqui na descrição do vídeo. Por favor, vai lá, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, curte a nossa página do Facebook e se inscreve aqui no canal do YouTube e dá um like aqui se você gostou do vídeo. Até a próxima aula, pessoal. Próxima aula, então, são relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Muito boa, muito bom assunto, tá? Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.